Bem-vindos, este é o Retro Gamers. Hoje vamos falar sobre os ícones dos videojogos. Vamos viajar pelas personagens mais carismáticas que os videojogos já produziram. Sejam bem-vindos ao Retro Gamers. Durante as várias gerações fomos bombardeados com personagens que se tornaram em ícones dos videojogos. Desde um Super Mario ou um Sonic a tantas outras que assim que as vemos somos catapultados para o universo dos jogos no ápice. E é nisso que o programa de hoje se vai focar e temos em estúdio convidados que me vão ajudar a viajar nesse universo. Um deles é a voz de muitas personagens e um dos maiores dobradores portugueses de todos os tempos. Acima de tudo, um gamer assumido. Vamos ter aqui o grande Kim Bé. Mas não ficamos por aqui. A partir desta edição vou conhecer os comentadores residentes. Um deles é o Gil Fragata, mais conhecido na comunidade retro nacional como Retro Stu. Gil, como é que estás? Tudo bem? Ótimo. Está-se bem? Pá, maravilha estar aqui presente. Muito obrigado. Vamos lá então falar sobre uns ícones dos videojogos. Então vá, tiro de cabeça, manda já o primeiro. Não dá hipótese. É o Super Mario. Vamos começar no Super Mario, lançado em 81. Sabes um bocado da história, claro. Manda aí uns tirinhos. O Mario, quando aparece, não se chamava Mario, chamava-se Jumpman, não é? Exatamente, no Donkey Kong. No Donkey Kong. Exatamente, no Donkey Kong aparece o Super Mario, depois tornando-se icónico aos poucos e criando propriamente o seu próprio videojogo. Sabes de onde é que o nome Mario vem? Certo. O nome vem do Mário Segal, que era basicamente era o dono da casa onde era a Nintendo na altura. Exatamente. E eles deviam-lhe dinheiro. Com o dinheiro que fizeram do Donkey Kong conseguiram pagar a renda e homenagearam-no, dando-lhe assim o nome de Super Mario, digamos. Exatamente. Assim, E ainda hoje em dia é uma personagem, nada a dizer. Super Mario é inacreditável. Vai estar... O quanto saltou para fora dos jogos, não é? Exatamente. Muita gente não sabe o que é uma Nintendo, mas toda a gente sabe o que é o Mario. Exatamente. Claro. O que faz os jogos icónicos são basicamente tu olhas para uma personagem e tu associas a uma marca, ou neste caso a um jogo. O Super Mario, por exemplo, muito nos anos 80, quando aparece, ninguém estava à espera. Tínhamos o Pac-Man, que era um dos grandes ícones dos videojogos, sim. mas não tínhamos uma personagem física, É verdade. humano, não é? É verdade, um ser humano, exatamente. Era tudo naves, personagens um pouco mais fictícias, não é que o Mario não seja fictício, mas dentro do formato humano, e depois então aparece o Mario, podemos dizer então sim, que é a primeira personagem que sobressai ali com o fator humano. Com a princesa. Claro. Aliás, o Mario não aparece sozinho. Aparece o Mario, aparece o Luigi. Exatamente. Aparece toda uma personagem família. B, exatamente. E também, talvez seja a primeira vez que um personagem B tenha um nome específico também, se nós formos a reparar. Sim, deve ter sido das primeiras coisas. Das primeiras. E depois, todo o merchandising que surge com a imagem do Mario. Exatamente. Por exemplo, foi o McDonald's fez uma promoção na altura, compravas o Big Mac e recebias um bonequinho do Mario, ou seja, a personagem já estava a sair do universo dos videojogos para o mundo real, digamos assim. Exatamente. Não é como hoje em dia, que hoje em dia é muito mais fácil uma pessoa se associar aos jogos. Exato. Naquela altura era um nicho, era uma coisa Claro, muito mais pequena. t-shirts, peluches, tudo mais relacionado, né? Há pessoas que têm os quartos decorados completamente Mario, desde pijamas, whatever. Há quem tenha tatuagens relacionadas com... Não sei do que é que estás a falar. Não sei do que é que estás a falar. Então diz-me uma coisa, tu, que jogo, se fores pensar no Mario, que jogos é que tu dizes? Epá, olha, se fores jogar Super Mario, tens de jogar este Super Mario. Tu sabes a minha história. O Super Mario 2 para mim é icónico, né? Tenho uma história sobre isso, adoro, epá. E para mim, apesar de dizerem que o Super Mario 2 originalmente era o Donkey Panic, né? Um jogo lançado por uma promoção de um canal no Japão, que depois criaram para o formato Mario na América, epá, e para mim é o Super Mario mais icónico e mais importante. Mas há muitas opiniões. O Super Mario 3 deve ser o mais poderoso. O Super Mario 3. Super Mario eu ia para o World. World. Claro. Ia para o World. A tua história com o Super Mario, exatamente. Foi para aí o primeiro jogo que eu disse, epá, se houvesse uma platina como hoje existe nos jogos recentes, era daquele jogo que eu tinha feito. Exatamente. Pá, se falamos de Mario, se falamos de videojogos Mario, epá, temos de falar deste menino aqui, não é? Deste menino aqui que eu trouxe, epá, isto é um Sonic promocional de 1991 que eu encontrei numa feira. Incrível, lá. Aí está o gajo, coitadinho, já foi à guerra e veio, mas epá, está conservado com amor. E o Sonic? Em 91 sai o Sonic, uma personagem poderosíssima. O que é que se pode dizer mais? O rosto da SEGA, Claro. que a SEGA tanto procurava, não é? Claro, antes disso era o Alex Kidd. Pá,
O Opa Opa. O Opa Opa, o Alex Kidd em si já teve alguma promoção, alguma coisa espetacular. Gostava de ver um Alex Kidd hoje em dia na New Gen, sem ser um remake, gostava de ver um jogo do Alex Kidd. Novo. Exato, acho que era giro. Mas, epá, o Sonic foi caçá-lo pela SEGA, verdade seja dita, como tu acabaste de referir. O que é que acontece? Inicialmente as Master Systems 2 vinham com o Alex Kidd, passado um tempo o Sonic tornou-se tão grande e tão icónico que elas começaram a vir com o Sonic, claro. É isso. Tu, aliás, tal como o Super Mario saltou para fora dos videojogos, daste este trocadilho, este também saltou. Eu lembro, por exemplo, quando o Ayrton Senna ganhou o Grande Prémio, acho que de Inglaterra, se não estou em erro, a própria taça exatamente, era um Sonic. Um Sonic enorme, exato, enorme, espetacular. Hoje em dia já é uma coisa assim tão normal, nós vemos videojogos a saltar fora, mas naquela altura seria uma cena incrível. O Sonic é uma personagem que, se não é tão grande como o Mario, exatamente. É igual. Aliás, e hoje continuam a sair os Sonics. Aliás, ainda há pouco tempo saiu o Sonic Mania, que até tem um produtor que fez a música português, que exatamente, não deixa de ser engraçado. Claro. Pá, e é uma personagem... Este eu acho que até se aguentou melhor às origens do que o Mario, porque o Mario passa para 3D, o Sonic tenta passar para 3D, não resulta lá muito bem, horrível. Volta com o old school e com toda a glória. Exatamente, e mantém os jogos no formato original e para amantes de retro, sejam bem-vindos a estes novos jogos. Aliás, qualquer pessoa, um amante de retro, quando joga um Sonic Mania, é como se estivesse a jogar... sim, não. É a mesma coisa. Manter o formato e fizeram muito bem. Há coisas que é melhor não mexer. É como os remakes dos filmes hoje em dia. Exatamente. Parem de fazer isso. Não é? Qual é o teu Sonic favorito? O meu Sonic favorito, e isto agora aqui é um bocado polémico, é o Sonic 1 na Master System, não na Mega Drive. Porquê? Porque, a meu ver, o jogo do Sonic é tão simples que adapta-se melhor à realidade da Master System. Eu adoro o Sonic and Tails. Sonic and Tails, exatamente. Da Master System. Exatamente. Aliás, tu hoje até vês com uma camisola da Master System mesmo. Pois é, por acaso, por coincidência, já vinha, não, calhou mesmo, exatamente. Não, mas o Sonic para mim na Master System é espetacular. E a malta do Brasil teve um bocadinho mais sorte de nós, a Tectoy lançou montes de títulos de Master System que nunca serem mais lá nenhum. Se alguém do Brasil estiver a ver isto e quiser me enviar uns títulos da Master System Tectoy, por favor. Olha, Gil, muito obrigado pela tua presença, vais estar a voltar mais vezes certamente. É verdade. Aliás, tu és um dos residentes, portanto, até uma próxima emissão. E foram bem interessantes os pontos que tu levantaste exatamente sobre o Mario e o Sonic. E o que é que agora vamos fazer? Vamos focar a nossa atenção em outros que, apesar de não terem a notoriedade dos ícones da Nintendo e da Sega, também fazem parte da história e merecem todo o nosso amor. Quando pensamos em jogos de luta, pensamos em Street Fighter. E quando pensamos em Street Fighter, vem-nos logo à cabeça o Hadouken, que para muitos é uma palavra que significa bola de fogo. Este golpe associa-se claramente a Ryu, personagem criado em 87 no primeiro Street Fighter e que acompanha a série desde o início. O personagem vestia sempre um kimono branco, sem mangas e tinha a mítica fita comprida na cabeça. Era cinturão negro na arte de Hanzatsuken e extremamente hábil com os pés. Seria impensável não destacar o Ryu quando se fala em ícones dos videojogos. No mesmo ano de 87, também foi criado o Dizzy, o jogo que fez enorme sucesso no Spectrum e que ficou como um dos ícones do sistema. Foi criado pelos irmãos gêmeos Andrew e Philip Oliver e lançado pela Codemasters, que, já na altura, eram conhecidos pelos seus simuladores. Foi um dos mais bem-sucedidos franchise de videojogos produzidos por esta dupla e pela software house inglesa, tendo sido lançado originalmente para Spectrum e Amstrad e foi de carreira entre 1987 e 1992. O jogo ganhou o nome do ovo que é o personagem com que jogamos. Um ovo especial, que salta, rebola e descobre os mais variados truques e esconderijos, sempre em busca de salvar os amigos e a sua família das garras do vilão do jogo, o feiticeiro Zax.
Se já jogaste algum jogo com voice acting ou viste desenhos animados dobrados em português, certamente que já tropeçaste numa dobragem do nosso grande Kimbé. Ratchet & Clank, God of War, Twisted Metal foram só alguns dos jogos onde Kimbé já emprestou a sua voz. Joga há bastantes anos e, como se não fosse suficiente, ainda tem uma arcade dentro da sua casa. Kimbé, eu sei que és um amante de videojogos. Assim, quando pensas em jogos, qual é a primeira personagem que te vem à cabeça? Olha, eu acho que é este. Não sou eu, pessoal. Isto é outro personagem. É o Pac-Man, porque o Pac-Man acompanhou-me desde chavalinho, estás a ver? Pá, ainda há bocado estávamos a falar, eu tinha um daqueles jogos eletrónicos, aqueles relógios, que tinham o Pac-Man, e aquilo era vício. Aquilo era até dor os dedos, pá, aquilo era terrível. Pá, tu podias fazer a voz do Pac-Man no Waka 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 Waka. Yeah, mas olha, fiz do Monopoly Man. Olha. Estás a ver? Aliás, eu fiz... isto é engraçado, poderes... que tu, um gajo que gosta mesmo de jogos, poder ter a possibilidade de fazer os jogos que gosta, pá, e animar o pessoal em casa é top. É um privilégio. Isso é impressionante. Por exemplo, nós cá em Portugal temos muito aquela cena de ver as personagens e relacionamos a uma voz. Poder relacionar uma voz portuguesa a uma personagem que nos chega desde criança, não é? O que quer dizer com isso? Eu fiz o Shim Party, o que quer dizer com isso, pá? Estás-me a chamar de gorila? Não, mas por exemplo, fizeste o Shadow do Sonic. Exatamente, meu. É muito agir. Como é que foi essa experiência? Olha, para já foi muito agir. O Bomba fazia o Sonic, eu fazia o Shadow e epá, foi muito bom. Foi mesmo muito bom a experiência de poderes fazer pá, a voz de personagens que te acompanham, como por exemplo, eu já fiz do Homem-Aranha, fiz o Ben no Quarteto Fantástico, fiz o Ben, que era o Coisa. A sorte é que nós só temos para aí 25 minutos, porque se tu fores a dizer todas as personagens que já fizeste, vamos ficar aqui o resto do episódio inteiro. Boa da personagem, montes de personagens. Mas um que me deu realmente muito gozo foi o Killzone. O Killzone e o Meg. Acho que era o Meg. O Meg foi o primeiro jogo que se jogou online e então eu fazia a voz do player. Portanto, era muito giro. E era giro eu estar a jogar com a minha voz e com a voz dos meus amigos. Os outros atores que dobravam aquilo. É muito bom. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Tu alguma vez... Só uma. Se tu alguma vez fizeste uma voz feminina, gostavas de fazer, por exemplo, a Lara Croft? Conseguias? Se pusessem assim, olha, Kimbé, vais ter de fazer a voz da Lara Croft. É uma voz mais doce, é diferente. Eu já fiz voz de mulheres, mas normalmente são velhas, estás a ver? Pá, são velhas, não vozes aquelas sensuais, não, nada disso. Mas pode acontecer, não é? Pode acontecer. Mas nunca aconteceu fazer só de velhinhas e personagens de monstros, que são mulheres monstras. Novas, mulheres como novas. a Lara Croft, não, nunca. Não. E jogos antigos? Quais são os teus ícones para... Lembras-te da tua juventude? Epá, esta personagem faz-me logo ser catapultado para os vídeos. Havia um jogo que eu jogava muito, acho que era o Fênix, que era um jogo do Genesis Spectrum. E havia um programa de televisão na altura que havia concursos do pessoal a fazer aquilo, de jogar aquilo era muito giro. Hoje em dia, na minha arcade, eu acho muito curioso, porque com esta parafernália de Playstations, de jogos, coisas recentes com uma qualidade brutal, os meus putos acordam de manhã, em vez de jogar Playstation, vão jogar arcade. E tu ficas... Uau! O que está a passar aqui, meu? E vão jogar os jogos que eu curtia. O Bomberman, o Golden Axe era top. Eu tenho a minha arcade. Portanto, eu agora estou a reviver aquilo que eu vi quando era puto com os meus putos. Portanto, é só putos lá em casa. É fantástico. Tu sentes isso? Por exemplo, hoje em dia os videojogos não são tão feitos para... Como as arcades. Metias uma moeda, começavas a jogar naquele momento. Não tinha uma história gigante por trás, não tinha todo um tempo de habituação ao jogo. Por exemplo, como o Golden Axe, um side-scroll beat-em up, que tu pões-te a jogar aquilo em 2 segundos e andas ali com... Eu normalmente jogava com o Viking. O Viking, com o da barba. Tem tudo a ver contigo. E depois andava lá a partir aquilo tudo com o machado, estás a ver, para ter as poções. Aquilo era muito bom. E tu sentes que, por exemplo, os teus filhos, que já são mais novos,
quando olham para aqueles personagens, pensam logo em videojogos ou ainda ficam ali a patinar um bocado? Quem é este? Não, sabes, os putos curtem. E para tu veres, os jogos têm que ter qualidade. Para putos desta nova geração, ficar agarrados àqueles jogos antigos, os clássicos, porque são bons. Porque senão se fosse uma grande porcaria, vamos jogar PlayStation. Pá, e não, estou agarrados àquilo e é engraçado. O Pac-Man para mim é top. Os putos andamos lá, agora a cereja, agora as outras coisas, já! Pá, andamos a jogar em conjunto e aquilo é muito giro. O Pac-Man foi provavelmente... 1941 também. Olha, exatamente. Pá, aqueles jogos que eu curto à brava mesmo. Portanto, e eles também. Portanto, é engraçado que ainda não eram nascidos na altura quando foram feitos os jogos e de repente os gajos estão agarrados àquilo e a gira, é muito positivo. Pagaste aí num exemplo, para mim, perfeito, que é o Bomberman, que é um jogo que passa muitas gerações e ainda agora há pouco tempo nós recebemos novos jogos do Bomberman, até porque a Nintendo Switch traz muito esses jogos antigos. E tu costumas jogar o Bomberman tipo com os teus miúdos e... Gosto, e entretanto a PlayStation também tem o Bomberman e então dá para jogarmos cada um com o seu comando e cada um, andamos a deixar-nos uns aos outros, aquilo é top. E há outro jogo que a gente gosta também de jogar muito, que é o Worms. Lembras-te do Worms? Exatamente. Aquilo é um jogo tão básico. E tu ficas, tão básico. E agora pareceu o Angry Birds. O Angry Birds foi para mim o jogo quando surge, porque os putos ficaram agarrados àquilo, eu fiquei agarrado àquilo. Eu agora estou num jogo que jogo há anos, que é o Clash Royale. Os putos, tens de jogar isto, é muito fixe, e tal, mas de repente, eu estava a fazer na altura o Aladino, e entretanto o Capinha começou a dizer, quem tens que jogar isto? Aliás, o elenco todo tem que começar a jogar isto, vou fazer aqui uma equipa muito giro. E jogo aquele jogo há 3 ou 4 anos. E ainda não te casaste? Não, também é um jogo que vai construindo coisas sobre o jogo para aliciar os jogadores a continuarem a jogar. A cena de jogar é muito fã. Eu adoro, aconselho vivamente. Portanto, eu sou desde jogos eletrónicos, desde os joguinhos dos de todo lado, né? Telemóvel. É top, meu, estás a ver? Há aquele pessoal que normalmente quando vai para a sanita leva jornais. A gente leva tablets e leva coisa e vai jogar e todos os momentos que tu estás, por exemplo, muitas vezes quando estás a gravar ou novela ou cinema, tens um tempo morto, bora jogar. Sim, é perfeito. É top. E nisso é que os jogos antigos são fixes, porque podes jogá-los logo. Não tens de estar não podes estar espera aí que agora estou aqui a meio de uma cutscene. Isso não existe, não é? Tipo... Não. E tanto que eu era, na altura, quando havia as Portable, as PSPs, eu tinha uma, andava sempre aqui comigo, ainda não havia os jogos nos telemóveis, e eu andava sempre com aquilo e com vários jogos, e quando... tu sabes como é que é isto. Nós estamos a gravar, demoram para... não és tu já, mais um bocadinho. A gente, pumba, lá, ia jogar. E jogava Call of Duty, já vi Call of Duty para a PSP, que aquilo era top. Diz-me uma coisa. Tens uma arcade em casa. Tens de contar essa história. Como é que isso... Como é que é o teu mindset desde vou comprar uma arcade para ter em minha casa? Como é que isso acontece? Conta-nos aí a história. Basicamente, eu acho que todos nós somos putos. Ok? E depois vamos crescendo e eu continuo a ser puto, só que com mais dinheiro. E então, aquilo que nós queríamos ter quando éramos putos e não conseguíamos, nós agora já temos acesso a. E então, quando começam a surgir as arcades, assim, isto é top para ter lá em casa para jogar com os miúdos. E, entretanto, a minha arcade tem tema de Star Wars. Portanto, aquilo tem tudo a ver. E então, aquilo é muito fixe porque a cena... é bom, é como os flippers. Os flippers eu também gostava de ter uns em casa. Só que eu já tenho espaço. Eu tenho uma man's cave de 100 metros quadrados, onde tenho montes dos meus brinquedos, onde a gente joga tudo que é retro. Já não tenho muita coisa dessas em casa, desde as televisões antigas, com aqueles pesos enormes, para jogar as Playstations, o Commodore Amiga e essas coisas todas. Só que a arcade, eles fizeram uma arcade mais... slim, não é? Slim. Agora, por exemplo, eu gostava de ter os flippers em casa, só que aquilo ocupa bem de espaço. Não dá. Mas são aquelas cenas de putos porque nós somos do tempo, pessoal, que íamos para as salas de jogos que não nos deixavam entrar. Porque eras menor de coisa. A gente ia, aquele senhor ali é o meu primo, é o meu tio. E a gente entrava e íamos com as moedas de espuma para as salas de jogos e jogar. E havia aqueles jogos
que tu pegavas nas armas e andavas a disparar. Aquilo era Era incrível, era outros tempos. Outros Timbé, tempos. olha, muito obrigado pela tua presença aqui, pá, foi Então, um prazer. olha, volta quando quiseres, estás à vontade, podes Foi voltar. muito Pronto, bem-vindo enriquecedor ao vivo. Eu próprio aprendi bastante contigo, digo-te já. Entretanto, espero que voltes aqui ao programa mais vezes. Vamos agora conhecer e relembrar alguns dos ícones dos videojogos. Duke Nukem atinge o estrelato em 1996 com o Duke Nukem 3D, mas as origens do personagem remontam a 91 com um side-scroll que saiu para PC, cuja ação se passava, notem só, no longínquo ano de 1997. Contudo, com o 3D alcançou outro nível, sendo um dos jogos mais polémicos devido à sensualidade e violência. Quem não se lembra da famosa frase It's time to kick ass and chew bubble gum. A própria voz de Duke Nukem também ficou bem famosa, tendo sido gravada por John St. John. Temos obrigatoriamente de destacar também o Solid Snake de Metal Gear. Foi criado em 1987 por Hideo Kojima, inicialmente para a MSX2, Commodore 64, NES e PC. Ele é o rei do stealth e o seu nome verdadeiro é David, inspirado no cantor David Bowie, de quem Kojima era fã. Nos jogos aparece várias vezes como Old Snake ou simplesmente Snake e é um antigo espião e soldado das operações especiais com um elevado QI e que se torna mercenário e faz com que o impossível se torne possível. Solid Snake, além de ser a cara do tipo de jogo stealth, já fez vários crossovers em outros jogos como Monster Hunter ou o Super Smash Bros. No painel de comentadores residentes do Retro Gamers, temos também a Núria, que está cá hoje para falar sobre outros ícones dos videojogos. Ela que vive de perto o universo PlayStation tem obviamente personagens que a marcaram. Como é que estás, Núria? Bem disposta? Estou ótima, Marco, obrigada. E tu? Eu estou impecável. Olha, muito obrigado por teres vindo cá. E vamos falar aqui, epá, vai ser difícil, não é? Não falar do elefante na sala. Temos aqui a Lara. O grande elefante que temos aqui no meio da sala. O que é que para ti representa esta pessoa? Esta pessoa. Esta pessoa já está ali num patamar diferente. Opa, para mim a Lara é literalmente um ícone. Eu cresci com a Lara, basicamente. Passei pelas várias fases da Lara e sempre a tive como vai soar assim um bocado estranho, porque é uma personagem dos videojogos, mas quase como um role model, estás a ver? Porque era. Exato. É a pessoa que eu gostava de ser no futuro. Vá. Epá, ela quando aparece muda tudo. Exatamente. Porque nós não estávamos habituados a ver personagens femininas a representar os videojogos. Aliás, mesmo hoje em dia já é difícil ver pessoas como tu, mulheres, a jogar. Não são, É verdade. infelizmente não são tantas como os homens. Estamos a construir aos bocados, vamos lá chegar. Chegamos lá aos E bocadinhos, sim. muito culpa dela, não é? Porque Exatamente. antigamente, quando te querias relacionar com um videojogo, era sempre um personagem masculino. O Super Mario, o Sonic, eram sempre homens. E aparece ela para estragar a festa, cheia de curvas, ou retas, neste Ou caso. triângulos, vá, que era o que havia na altura, não é? Exatamente. Aquelas coisas todas pirâmides e tal. Mas sim, aliás, eu gosto de dizer que foi a Lara que me meteu nos videojogos, porque o primeiro jogo saiu em 96, eu ainda não estava metido nisso, mas dos primeiros jogos que experimentei tipo, na minha vida toda foi o Tomb Raider 2 para computador no ano de 97, quando eu tinha a tenra idade de 5 anos. Pô. É verdade. E a partir daí foi uma paixão à primeira vista, ao primeiro jogo, ao primeiro Tigre, que é aquele primeiro nível do Tomb Raider 2, não é? Aliás, o Tomb Raider 2 ainda hoje é considerado por muitos o melhor Tomb Raider. E eu tendo a concordar. Eu não sei se tu vistes, porque fizeram remakes Sim. feito por um fã, que está Sim, sim. inacreditável. Mas ainda não Ainda não está acabaram. Ainda finalizado. está. Pois, mas aquilo está com os gráficos brutais. Aquilo dá toda aquela nostalgia que é alguma coisa A brutal. Lara faz um papel incrível que é trazer o Indiana Jones, basicamente É o verdade. universo Indiana Jones, para os videojogos, mudando a personagem. Coisa que mais tarde o Uncharted, também se não fosse dessa senhora, nem existia sequer. Exatamente. Aliás, eu tenho uma história curiosa com o Uncharted, que é eu não toquei no Uncharted ao início porque achei que era uma espécie de cópia do Tomb Raider, então fiquei muito chateada. É claro que depois fui jogar o Uncharted e é tipo, aquilo é fantástico. Mas pronto, com o meu coração pertence à Lara.
e a Lara antiga e a Lara nova? Está sempre aquele debate. Epá, isso é daquelas coisas que eu posso estar aqui horas a falar, mas como eu te disse, eu cresci com a Lara, portanto o meu ícone vai ser sempre a Lara antiga, porque tem sempre mais... sim, os triângulos, os quadrados, pelo menos aqueles 4 primeiros jogos até ao Last Revelation, eu cresci com aquilo e sempre tive a olhar para ela e ela tinha aquela personalidade vincada que infelizmente vimos perder um bocadinho ao longo dos anos e agora com os reboots vemos ali uns pequenos vislumbres da Lara antiga que todos nós adoramos, mas é uma Lara completamente diferente, mas não é por isso que eu gosto menos dela. Também tem direito ao nosso amor, não é? Obviamente. Ela, entretanto, como qualquer bom ícone dos videojogos, salta para fora dos videojogos. Exato. Há desde publicidades na televisão, há tudo e mais alguma coisa, e depois há a Angelina Jolie. Também é outro ícone, mas isso já é outra coisa à parte. Mas, aliás, eu acho que o casting da Angelina Jolie como Lara Croft não podia estar mais no alvo. Aquela mulher passou a ser a Lara Croft, independentemente agora temos a Alicia Vikander. Isso é incrível, porque a Angelina Jolie, quando faz o papel de Lara Croft, devia estar quase nos seus tempos áureos. Era a Angelina Jolie. E ela passa a ser a Lara Croft. Exatamente. Não é a Lara Croft, passa a ser a Angelina Jolie. Apesar dos videojogos, obviamente, pensar em dinheiro e aproveitam a imagem da Angelina Jolie e trocam um pouco a imagem da Lara à Angelina, porque, ou seja, o aumento de definição dos videojogos faz com que seja possível dar uma personalidade mais humana, digamos assim, aos polígonos antigos, mas, no entanto, mostra bem a força da personagem quando a Angelina Jolie pega e continua a ser a Lara Croft e não a Angelina Jolie. E mesmo a Angelina Jolie sendo uma atriz americana a representar a Lara Croft, que é uma lady do UK, pronto, inglesa, que teve que se adaptar ali um bocadinho, nota-se logo que há ali um fio condutor que é de género, isto tem que acontecer. Tem que acontecer. Núria, muito obrigado por teres aqui estado connosco. Nada, vais cá voltar certamente, és uma das comentadoras residentes, muito obrigado. E não te esqueças que, apesar desses que marcaram a tua vida, há muito mais por aí. Porém, nós aqui no Retro Gamers não podíamos acabar o programa sem destacar mais alguns, não é? Que foram também extremamente importantes. Donkey Kong é um ícone dos videojogos, que apareceu pela primeira vez nas arcades em 1981, criado por Shigeru Miyamoto. Donkey Kong atravessou todas as plataformas da Nintendo, desde a NES, o Game Boy, a Wii, a DS e a Nintendo 64. Este primata, habitante na ilha Congo Bongo e atirador de barris, foi um dos responsáveis pela Nintendo ser hoje uma das maiores empresas de videojogos do mundo. Apareceu como antagonista para depois ser enviado para a sombra do Super Mario, mas não deixa de ter uma importância enorme nos videojogos e na sua história. Às vezes a inspiração vem das coisas mais simples. Criado por Toro Iwatani, Pac-Man foi inspirado numa pizza que lhe faltava uma fatia. Considerado por muitos como o primeiro ícone dos videojogos, o Pac-Man foi dos primeiros jogos a ter merchandise vendido massivamente e que catapultou a imagem do Pac-Man para fora do seu universo. A verdade é que na altura, para se falar de videojogos, era impossível não falar de Pac-Man. E isso acabou por ter um impacto gigante, tornando-se assim numa das personagens mais icónicas de sempre, que já fez viagens a filmes, séries e jogos que nunca mais acabam. É daqueles ícones que dará tema a um Retro Gamers inteiro um dia destes. Chegamos ao final de mais um Retro Gamers. Não se esqueçam de nos fazer chegar as vossas opiniões e ideias através dos nossos contactos ou redes sociais. Este programa foi sobre os ícones dos videojogos. O próximo vais ter de ver para descobrir. Até lá, divirtam-se a jogar.